neste computador. Ô, Beleza. professor, Oi. só para fazer um pedido para o senhor, eu sei que o senhor já até falou que não se dá muito bem com tecnologia, Sim. mas para o senhor botar lá no AVA o resto das aulas que o senhor deu, o senhor colocou, Aham. é só algumas, não estão todas. Ah, tá. Tranquilo. Tá? Eu vi lá e falta a aula do dia 2 de maio até o dia das férias, né? Que foi de 2 de maio para frente não estão. De 2 de maio para frente. Isso mesmo. Isso, não é isso, galera? Sim, Você assim, sabe agora. você sabe qual foi o último tema que tá lá? Eu tenho que olhar aqui no meu caderno. Peraí, professor, assim que Aham. eu achar aqui, eu coloco para o senhor. Isso. Me Para eu ajuda poder aí, ó, achar, galera, alguém? para eu poder achar pelo tema lá. Que eu vou Ok, subir para o YouTube e coloco no AVA, sem problema. Atualiza essa parada lá. Tá ok, muito joia? obrigada, muito Nada, obrigada. nada. E Então, outra coisa, eu acompanhei a palestra do senhor no simpósio da FAA, adorei, viu? gostou? Pô, bacana. Gostei, gostei. Eu fiz a Bacana. semana lá, fiz aquela Que semana do coisa simpósio. boa, coisa Muito boa. boa. Realmente foi muito interessante, né? Muito legal, muito Muito, legal. muito legal. Bacana, legal. É, O legal é isso, gente, é ficar atento com o que acontece nos vizinhos, não é. é? Quando Churrasco eu do vi que vizinho é uma podia, eu beleza. falei, opa, vamos entrar. Pô, fico Eu feliz. vi a porta aberta, entrei. Ah, pô, fico feliz, feliz mesmo. Foi E muito legal. façam isso mesmo, né? Olhem lá no site da PUC, olhem no site da Estácio de Sá, olhem no site da Unesa, não é? E façam isso mesmo, não é? É, corram Professor, atrás dessas oportunidades. Diga. eu estou vendo aqui no AVA, aqui, a última que o senhor postou foi suspensão condicional da pena. Suspenso. Então tá, que aí daí para frente eu atualizo, sem problema. Sim, Tá bom. obrigada. Hoje, quando eu for lançar essa de hoje, eu já lanço as anteriores também. Efeitos da condenação, livramento condicional, salvo engano, que tem que lançar. Mas tá joia. Valeu o toque aí, eu atualizo, pode deixar. Ok, Então, pessoal, vamos falar hoje então de extinção da punibilidade, não é? Já está gravando extinção da punibilidade, né? Nossa aula de hoje. E nós vamos conhecer a natureza, né? Saber o que é a extinção da punibilidade, né? Vamos procurar aí identificar no caso concreto a aplicação, os efeitos da extinção da punibilidade, né? E também vamos verificar as possíveis falhas na execução de casos concretos. Só um minutinho, queridos, que eu vou pedir para alguém ficar em silêncio aqui, que tá me atrapalhando. Espera aí. Voltei. Aqui, a aula perto de criança é uma beleza, né? Elas atazanam mesmo. Então, vamos lá. Extinção da punibilidade. Quando o sujeito pratica um crime, surge a relação jurídico-punitiva, né? Ou seja, o sujeito pratica um crime, aquele direito de punir, né? Que é abstrato, ele sai de uma abstração e cai dentro de uma concretude. Né? Agora o Estado pode punir. Né? De um lado aparece o Estado com jus puniendi, de outro lado o réu, com a obrigação de não obstaculizar o direito do Estado de impor a sanção penal. Então essa dinâmica aí já está bem entranhada aí, já conhecem bem. Né? Mas com a prática do crime, o direito punir, que era abstrato, torna-se concreto, surgindo a punibilidade. Ou seja, o que é a punibilidade? É a possibilidade, é o dever, é o direito, né,
de se aplicar a pena no caso concreto, ou seja, a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção. A punibilidade não é requisito do crime, mas consequência jurídica. Não é? O crime não é um fato típico, ilícito, culpável e punível. Não é? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. A punibilidade é a consequência do crime, ou seja, a consequência do fato típico e ilícito. E nós temos no Código Penal, no artigo 107, tá? Eu não coloquei aqui o artigo, foi uma pequena falha, mas vocês podem acompanhar lá as causas que excluem, as causas que excluem a punibilidade. Né? Essas causas não excluem o crime, elas simplesmente impedem que o Estado aplique a pena, aplique a sanção. Tá? E a primeira delas é a morte do agente. Não é? Com a morte do agente, extingue também a punibilidade, ou seja, a possibilidade de punir. Não é? Então, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Né? Se ele morre, os seus herdeiros não podem responder por ele. Não é? Não pode responder por aquele crime. Não é? Então, com a morte, cessa também a possibilidade de punir. Não é? Então, como está aí, ó, a morte do agente, dada a morte do agente, a pena se extingue, pois reina no direito penal o princípio da responsabilidade personalíssima, de modo que a pena não pode ultrapassar a pessoa do agente. Não é? Com ele morre também a possibilidade do Estado de punir. Sendo personalíssima a responsabilidade penal, a morte do agente faz com que o Estado perca o jus puniendi, não se transmitindo aos seus herdeiros qualquer obrigação de natureza penal. Não é? Ou seja, pai do Tício praticou um crime, não é? Foi condenado, morreu, Tício não pode cumprir a pena por ele. Não é? Como é que você prova a morte? Não é? A morte você prova por meio da certidão de óbito, não é? Não tendo validade de presunção legal. Não é? Então você tem a certidão de óbito, não é? É ali que você prova a morte. Mas também você pode provar a morte, no caso, se você não tem a certidão de óbito, pela prova testemunhal. No processo penal também se admite a prova testemunhal, não é? Também para efeitos penais, não é? Para efeitos penais, também se prova a morte, não é? Com a prova testemunhal. É o caso, por exemplo, que aconteceu com a Elisa Samúdio, né? Nós não tivemos nenhum laudo de exame cadavérico, mas ficou comprovado que ela estava morta por meio da prova testemunhal. Por isso, o goleiro Bruno foi condenado. Não é? Agora, olha só que coisa interessante que eu botei em vermelho aqui. E se decretada a extinção da punibilidade pela morte do agente, ficar provado a falsidade na certidão de óbito? Vamos imaginar o seguinte, ó, meu cliente estava respondendo por um crime, ele falsificou uma certidão de óbito, mandou alguém entregar para mim, falou que tinha morrido, eu dei os pêsames e juntei no processo a certidão de óbito e pedi a extinção da punibilidade. Né? Aí logo em seguida aparece ele andando pela rua aí, dando tchau para a galera. Não é? O que pode acontecer? Queridos, não existe revisão criminal pro societatis. A revisão criminal somente pro réu. Porém, aqui nós temos uma doutrinadora chamada Ada Peregrini Grinover, em processo penal, que ela vai dizer que esse ato, a sentença que decreta a extinção da punibilidade sobre uma morte de alguém que não existiu, é um ato inexistente. E por ser um ato inexistente, o que vai acontecer? Por ser um ato inexistente, pode
não só o juiz retomar o processo para julgar o crime que ele respondia antes, e agora também ele vai responder pelo crime de uso de documento falso. Olha que beleza, né? Agora ele responde pelos dois crimes. Então, isso é só uma curiosidade para vocês, que vocês vão ver de forma mais aprofundada em processo penal. A outra extinção da punibilidade é a anistia. É a anistia. O que é a anistia? A anistia é uma espécie de indulgência, é uma espécie de perdão estatal, não é? É uma clemência estatal que o Estado pode conceder, não é? É, na verdade, o esquecimento jurídico de uma infração penal. Olha, você não perdoa só a pessoa que praticou o crime, você esquece o que ele fez com a anistia, né? Aplica-se em regra a crimes políticos, nada obstando que se incida sobre delitos comuns. Então, veja bem, a anistia ela foi criada, não é? Está prevista na Constituição, é, e ela foi criada para atingir os crimes políticos, né? Vocês viram aí, por exemplo, quando a Dilma foi candidata, né? Aí mostraram lá uma folha de antecedentes penais dela com um montão de crime, né? Como é que uma pessoa pode se candidatar a presidente com tantos crimes? Na verdade, todos aqueles crimes foram considerados crimes políticos e anistiados. Todos os crimes políticos do Brasil foram anistiados, né? Foram perdoados, não é? Por meio de anistia, não é? Então, ela poderia, obviamente, se candidatar porque ela se considerava aí, passa a se considerar aí que primária. Anistia, o anistiado, ele passa a ser primário. Por quê? Ele passa a ser primário porque eu não esqueci só o que ele fez, eu esqueci o fato. É como se eu pegasse uma borracha e passasse uma borracha, não é? Na passasse uma borracha no, no passado criminal dele, não é? Apaga até o mesmo que ele fez. Só a Constituição aqui é claro, ó, não se aplica, né, a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismos e os definidos como crimes hediondos. Esses crimes não são passíveis de anistia, tá bom? A anistia é atribuição do Congresso Nacional, né? É atribuição do Congresso Nacional, ou seja, Congresso Nacional por meio de lei, não é? Ele é que tem a atribuição, né, a competência para anistiar, né? E a anistia ela tem um detalhe: após concedida, ela não pode ser revogada, não é? Hoje, por exemplo, não tem como se revogar aquela anistia que foi dada nos casos de crimes políticos, ok? 6. Aí, olha, a anistia se refere aos fatos. Assim sendo, renova a condição de primariedade, né, que eu já falando para vocês. A gente chama isso de efeito ex tunc, ou seja, efeito que volta no passado, não é? Apagando o crime mesmo, como se tivesse uma borracha ali que apagou o crime. Extingue a punibilidade e qualquer outra consequência de natureza penal. Nós vimos nas aulas anteriores, né, quando nós falamos dos efeitos da condenação, que é, nós vimos que a condenação ela tem outros efeitos além da pena, não é? Ela tem outros efeitos. E esses efeitos todos são apagados também com a anistia, né? Muito bem. As outras duas espécies de indulgência que estão lá no artigo 107 do Código Penal, né, elas vão dizer respeito também, né, a essas espécies, né, de perdão, não é? Então, a graça e o indulto são outras espécies também de indulgência estatal. Qual é a diferença? A graça se distingue do indulto nos seguintes pontos.
a graça é individual e o indulto ele é coletivo, não é? E olha, a graça é aquele perdão que o Estado vai conceder sobre uma pessoa. Já o indulto é um perdão que o Estado concede a um grupo de pessoas. Os senhores já ouviram falar do indulto de Natal, não é? Que sai um montão de gente, né? Às vezes o presidente da República, e a competência aí não é mais do Congresso, não é por meio de lei, enquanto a anistia, a competência do Congresso Nacional por meio de lei, aqui a competência é do presidente da República, não é? Então, o presidente da República ele pode decretar um indulto coletivo, né? Então, por exemplo, ele pega lá aqueles crimes praticados sem violência ou grave ameaça, que estão no final de praticar a pena, e perando o Natal ali já é uma tradição, né? O indulto natalino. Ele concede o indulto natalino e bota um montão de gente na rua, né? É uma forma aí de perdão também com o Estado. A diferença é que tanto a graça como o indulto, a competência é do presidente da República, quanto a anistia, o Congresso Nacional. Né? E também, né, o indulto se dirige a um grupo de pessoas e a graça ela é individual. Nos termos do artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal, o presidente da República poderá delegar a atribuição de conceder graça e o indulto aos ministros de Estado, procurador-geral da República e ao advogado-geral da União. Já vi cair no concurso público, né, dizendo o seguinte, que em hipótese alguma, marque a alternativa errada, em hipótese alguma, a graça e o indulto poderá ser decretada por outra autoridade que não seja o presidente da República. Errado. Ele pode delegar essa função a outros, não é? E é muito comum cair no concurso assim, a anistia, sobre a anistia correta afirmar, letra A, é concedida pelo presidente da República, errado, né? É concedida pelo ministro de Estado, errado, né? Então, assim, vocês têm que saber a diferença. Na verdade, qual é o ponto que as une? A mesma natureza jurídica. São as causas de extinção da punibilidade da modalidade de perdão estatal. Quais são os pontos que a distinguem? Primeiro, a autoridade competente. A anistia é o Congresso Nacional por meio de lei. A graça e o indulto, presidente da República por meio de decreto. Né? E qual é a diferença final entre graça e indulto? É que a graça é individual e o indulto é a um grupo de pessoas, é coletivo. Nós temos, não é muito comum no nosso histórico a graça, né? Mas o indulto já é uma tradição, o indulto natalino no Brasil. Na proximidade de Natal, Papai Noel passa lá e sai dando indulto para a galera. Não é? Temos aí no slide algumas observações. Não é? A graça e o indulto. Essa aqui talvez seja o principal ponto de diferença, não é? Entre a graça, o indulto, não é? E a anistia, que essa aqui o seu concorrente pode não saber. A graça e o indulto somente extingue a punibilidade, subsistindo o crime. A condenação irrecorrível e seus efeitos secundários, salvo o caso de indulto ser concedido antes do trânsito em julgado, sentença condenatória, assim vindo o sujeito agraciado e atuado comete um novo crime, será considerado reincidente. Olha, a anistia, eu esqueço o crime, atinge o fato, ele volta a ser primário. Agora, o que é beneficiado da graça e do indulto não atinge o fato, não se esquece o fato, não apaga com a borracha a folha de antecedente dele. Se ele praticar outro crime, ele vai ser tratado como reincidente. Esse aqui é um ponto de diferença, sim,
gritante, tá bom? Professor, Pode eu falar. só podia repetir aí que eu perdi o finalzinho, por favor? Qual o finalzinho que você perdeu? Não, sobre o indulto. Eu botei que a anistia esquece o crime, esquece o fato, volta a ser primário. E o indulto, por favor? O indulto e a graça não apagam o crime. O indulto e a graça, eles fazem com que ele não seja punido, mas se vier a praticar novo crime, será considerado reincidente. Ok, muito obrigada. Nada. Obrigada. Então, e aqui embaixo depois vem a graça e o indulto. Não impede a execução da sentença condenatória no juízo cível para efeitos de reparação do dano. Olha, a anistia, ela é tão forte, mas tão forte, que nem a ação de reparação de dano é possível ao anistiado. Agora, a graça e o indulto, olha, não impedem a execução da sentença condenatória no juízo cível para efeito de reparação do dano. Se o indulto for concedido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, pode acontecer, o ofendido pode valer-se das ações civis, né? Então, o que ele faz? O cara não foi condenado, ele não tem a sentença penal condenatória para executar no cível, mas nada impede que eu entre no cível com uma ação própria, né? Uma ação de conhecimento no cível, sem problema nenhum, tá bom? Tem a súmula 631, o indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais e extrapenais, tá bom? E o indulto e a graça é o mesmo instituto, apesar da súmula só ter se referido ao indulto, mas graça e indulto é o mesmo instituto. A única diferença é que a graça é individual e o indulto ele é coletivo. Os termos do artigo 5º da Constituição, inciso 43, a graça e o indulto não podem ser aplicados em relação aos delitos referentes à prática de tortura, tráfico, entorpecentes, drogas afins, terrorismos e aos definidos na lei como crimes hediondos. Tá bom, gente? Então, esse é um detalhe também, tá? Então, vocês estão vendo que a anistia, graça e indulto, eles possuem vários pontos de colidência, um ponto de colidência e vários pontos de distinção, né? Muito bem. A segunda causa de extinção da punibilidade, que também está lá no artigo 107 do Código Penal, fala da abolitio criminis, que vocês estudaram lá em Penal 1. Né? O que é a abolitio criminis? Uma lei nova que deixa de considerar criminosa uma conduta. Né? Então, a abolitio criminis, deixando de existir no tipo penal, por determinação de lei posterior, a pena se extingue, pois aqui se tem o princípio da retroatividade benéfica. Os senhores se lembram que a lei mais benéfica, ela retroage no tempo para beneficiar o crime. Não é? E aqui, nesse caso, a abolício crimes, ela tem total retroatividade. Total retroatividade. Né? Então, vamos imaginar aqui uma conduta que deixou de ser considerada criminosa, mais conhecida, né? O crime de adultério, né? O crime de adultério foi descriminalizado, não é? Então, aqueles que, por exemplo, respondiam processos criminais por adultério ou cumpriam pena por crime de adultério foram beneficiados aí, puderam sair, não é? Da cadeia, puderam ficar livres do processo. Só um minutinho, queridos. Então, eu conto outra para você. Vai lá. Traz o papai. Obrigado. Então, queridos,
Então, essa abolição crimes. Pode ocorrer que uma lei posterior deixe de considerar como infração um fato que, anteriormente punido, é a abolício crimes, hipótese do artigo 2º caput do Código Penal. Né? A lei nova retira do campo da ilicitude penal a conduta precedentemente incriminada. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Né? E o artigo 2º do CP tem as consequências. Né? Em consequência, a lei supressiva de incriminação cessam a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Né? Os efeitos penais vão todos para o espaço. Né? Ricardo, aqueles efeitos nós estudamos a 91 vão embora aqui também? Vão embora. Tá bom? Obrigado, princesa. Então, nesse caso aqui, você vai ter a abolício crimes, né? A lei nova discriminante, atuando retroativamente, exclui todos os efeitos jurídicos penais do comportamento antes considerado infração. Né? Só mesmo para recordar, porque vocês já viram isso lá atrás em Pena 1. Né? Agora a gente vai começar a falar de processo penal aqui, que é uma beleza. Espera aí. Bom, em processo penal, vocês vão ver uma matéria chamada ação penal. Né? Que apesar de estar aqui no Código Penal também, mas nós vimos que ela é uma matéria intrínseca ao processo penal. Né? Então a gente fez um rápido comentário sobre a ação penal. Né? E o que acontece com a ação penal? Alguns crimes, eles atingem a ordem pública. Né? Aliás, todo crime atinge, de uma certa forma, a ordem pública. Só que uns, o assinte à ordem pública é tão notável que a ação penal ela é pública, ou seja, o Ministério Público ele oferece a ação penal e inicia o processo contra o autor do crime, independente se a vítima quer que ele seja processado ou não. É o caso, por exemplo, do homicídio. São os crimes graves, né? Extorsão, roubo. Esses crimes nós chamamos de crimes de ação penal pública. O Ministério Público não depende de uma autorização da vítima para poder mover a ação penal. Não é? Essa é a regra. Se olha no Código Penal, leu lá, homicídio, termina de ler o artigo, o capítulo, não fala nada sobre ação penal, significa que se aplica a regra. A ação penal é pública, o Ministério Público oferece a denúncia sem nenhum problema. Tem crimes que, por sua vez, afetam a ordem pública, mas existe ali uma zona de interpretação, um interesse privado pode pesar. São os crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima. O que é a representação da vítima? A representação da vítima ela é, ao mesmo tempo, um pedido à autorização. Como assim pedido à autorização? Ao mesmo tempo, se pede e se autoriza ao Ministério Público para mover o crime. Né? São crimes que entram muito na esfera privada. Às vezes a pessoa não quer. Não é? Por exemplo, um anãozinho, não é? O Ananias, vira para o lutador aí de MMA, Vitor Belfort da vida, e fala assim: ei, meu irmão, eu vou te dar um soco no nariz, tá ligado? Pô, crime de ameaça, mas pô, será que o Vitor Belfort se sentiu ameaçado com a ameaça do soco do Ananias? Não. Então o Ministério Público ele só vai mover a ação penal se o Vitor Belfort oferecer a representação, ou seja, pedir e autorizar o Ministério Público para assim o fazer. Caso contrário, não vai. Não é? É o crime de ameaça, por exemplo. Aí nesses crimes, quando você olha lá, por exemplo, no 147 do Código Penal, está assim, somente se procede mediante representação. Ou seja, o Ministério Público só oferece a denúncia
se a vítima representar. E tem outros crimes que o interesse público é muito pequeno. E o interesse maior mesmo é o interesse privado. Não é? O interesse maior é que o interesse privado, não é nem o público. Por exemplo, o sujeito foi lá na casa do vizinho, pichou no muro assim: aqui mora um corno. Não é? Qual é o interesse do Ministério Público? Quem tem interesse aqui é o vizinho, não é? Então, se o vizinho quiser processar esses casos, ele vai ter que constituir um advogado, entrar com ação penal e oferecer uma queixa-crime. Não é? São chamados crimes de ação penal privada. Exemplo, injúria, calúnia, difamação. O âmbito ali o âmbito de incidência ali é um âmbito estritamente privado. Então, nesse caso, se não houver queixa-crime, não tem processo. Não é? 6 meses depois, o prazo para oferecer a queixa-crime e o prazo para oferecer a representação é de 6 meses a partir do momento que ele sabe quem é o autor do crime. Não é? Então, tomem atentos. Como é que eu sei se um crime é de ação penal privada? No Código Penal, quando você lê o tipo penal, vai estar assim: somente se procede mediante queixa. Não é? Somente se procede mediante queixa. Bom, legal. Aí vamos lá. Extinção da punibilidade. Renúncia ao direito de queixa. Então, o vizinho foi lá e pichou na casa do outro assim: aqui mora um corno. Praticou, portanto, um crime de injúria. O vizinho, o corno, ele pode não querer entrar com a queixa-crime, mover uma queixa-crime. E aí ele vai estar praticando o quê? Uma renúncia ao direito de queixa. A renúncia ao direito de queixa extingue a punibilidade pelo crime de ação penal privada. Né? Então, olha, dá-se ação penal privada, quando o ofendido deixa de... renúncia ao direito de queixa dá-se na ação privada, né, quando o ofendido deixa de apresentar a queixa, ou seja, de iniciar a ação penal privada. Tal renúncia pode ser expressa, quando ele, por escrito, assim o faz, né, declara que não vai mover a ação penal, ou tácita, quando o comportamento deste indica que não tem mínima intenção de apresentá-la. Então, por exemplo, o vizinho foi, pichou na casa do Tício, no muro da casa aqui mora um corno, e logo em seguida Tício convida o vizinho dele, né, para ser padrinho do filho dele na igreja. Né? Então, assim, aí tacitamente houve uma renúncia do direito de queixa. Tudo em casa, tudo em família, vida que segue. A outra extinção da punibilidade é o perdão do ofendido aceito. Também só ocorre na ação penal privada. Quando o ofendido, depois que ele promove a queixa, ou seja, depois de iniciar a ação penal privada, oferece ao réu o seu perdão e este o aceita. Então, vamos imaginar lá, não é, que os dois vizinhos, amigos, inseparáveis, estão lá jogando sinuca, né? Tício e Mévio. Aí Tício vai lá e fala assim: ô Mévio, eu não sei como é que eu vou falar isso para você. O que ele quer falar? Bebendo sinuca e tomando cachaça, né? Você é corno! Que isso? Eu não sou corno, a minha mulher é uma santa. Não é? E aí ele vai e faz uma queixa-crime contra o vizinho, né? E aí, um belo dia, ele descobre que o vizinho tinha razão.
né? E aí ele perdoa o vizinho, ele faz uma petição ao juiz dizendo que quer perdoar o vizinho. Só que esse perdão ele extingue a punibilidade se o vizinho aceitar. É um ato, portanto, que bilateral, não é? É um ato bilateral. Depende da aceitação do vizinho. E também o perdão só se aplica nos casos de ação penal privada. Esse perdão aqui. Existe um outro perdão que nós vamos ver, que é o perdão judicial, que se aplica em crime de ação penal pública, mas não é esse. Tá bom? Decadência. O que é a decadência? A decadência é a perda do direito ou de mover a queixa-crime ou de oferecer a representação pelo decurso do tempo, não é? Roberta levantou a mão. Pode perguntar, Roberta. Mestre, no caso, você, assim, se eu fiz uma queixa, sei lá, por calúnia, alguma coisa assim, Uhum. e depois eu vou lá e quero retirar. Aí, Você pode renunciar a essa queixa, não é? Como é ação privada, não é? Você vai por meio do perdão, não é? Você vai, oferece perdão e ele aceitando, ocorre a extinção da punibilidade. Né? sim, mas Se ele não constando aceita. lá, Oi. mas Oi? fica durante um tempo, consta que eu fiz, que aquela queixa existiu. Sim, vai constar. Tá bom? É só mesmo para efeitos assim, se o juiz quiser saber, não é? Se algum outro processo ele requisitar lá um histórico, né? Vai aparecer, mas para outros feitos não, para concurso público, Entendi. nada disso. Tá? Qualquer entidade privada não tem acesso a essa informação, só o judiciário, tá? Entendi. E Obrigada. aí você tem aí, né, a decadência. O que é a decadência? A decadência é a perda do direito de punir, não é? Perda do direito de ação, em face do decurso do tempo. Ou seja, você tem um prazo de 6 meses para apresentar a queixa ou a representação. O judiciário não vai ficar à disposição de você até quando você quiser, né? Então, se no prazo de 6 meses, a contar da data que você sabe quem é o autor do crime, você não oferecer nem a queixa nem a representação, não vai, vai ocorrer a decadência, que é a perda do direito de mover essa queixa-crime. Ou seja, você não vai poder mover a queixa-crime, consequência é a extinção da punibilidade, porque o judiciário ele é inerte, não pode aplicar a pena de ofício, só pode aplicar a pena se ele for provocado, tá bom? Então, quando se trata de ação penal privada, a decadência ataca imediatamente o direito de agir do ofendido ou seu representante legal e, em consequência, o Estado perde a pretensão punitiva, tá bom? Tem um detalhe aqui que eu botei para vocês, o artigo 103 do Código Penal diz que o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não exerce dentro do prazo de 6 meses, contado a partir do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso de ação penal privada subsidiária da pública, no dia que esgotou o prazo para o oferecimento da denúncia. O que é ação penal privada subsidiária da pública? É o seguinte, o sujeito foi vítima de um crime de ação penal pública, por exemplo, um roubo, e o Ministério Público, no prazo que ele tinha para apresentar a denúncia, ele não apresentou. Aí o ofendido pode constituir um advogado e oferecer essa ação penal privada subsidiária da pública, não é? No lugar do MP. Né? Só que o prazo dele também é de 6 meses a partir do dia que acabou o prazo do Ministério Público. Tá bom? Então, essa aqui é a decadência, é a perda do direito de punir. Mas aqui o perda do direito de punir é em razão do quê? Em razão da inércia do ofendido, que deixou passar 6 meses e não ofereceu nem a queixa
crime, nem a representação. Ou seja, decadência vai se aplicar nos crimes de ação penal privada ou nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Perempção. Roberta, essa aqui é uma outra forma que eu tenho de extinguir uma ação penal privada. Não é? Por quê? Porque o perdão na ação penal privada só surte efeito se o ofendido aceitar. Então, eu ofendi lá Tício, né? Pratiquei uma injúria contra Tício. Tício foi e entrou com uma queixa-crime. Tudo bem, entrou com uma queixa-crime. Né? Depois, Tício ofereceu perdão. Se eu não aceitar, o perdão continua. Né? Se eu não aceitar, o perdão não. O perdão não, a ação penal continua. Desculpa, tá bom? Então, agora, beleza, a ação continua, mas ainda assim eu quero acabar com ela. Pode? Pode, é só você abandonar a ação. O abandono da ação penal privada, você mover uma ação penal privada contra alguém, simplesmente abandonar, você dá causa à perempção. O que é perempção? Perempção é a morte da ação penal privada. Perimir significa matar. Então, perempção, instituto da ação penal privada, que se configura quando, após oferecida a queixa, o ofendido fica inerte. Ou seja, simplesmente abandona. Assim, deixa para lá. Deixa para lá. Ela morre sozinha, não é? Não dando continuidade à ação. E a extinção, ela é justificada pelo desinteresse do querelante, ou seja, desinteresse da vítima. Né? Olha, nos termos do artigo 60 do Código de Processo Penal, diz assim, ó, considera-se perempta a ação penal, ou seja, considera-se morta a ação penal, 1. Quando, iniciada esta, o querelante deixar de prover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, ou seja, abandonou o processo durante 30 dias seguidos, não deu o andamento necessário, não é? O juiz, por exemplo, mandou você se manifestar sobre um laudo que foi juntado, você deixou passar 30 dias, abandonou. Ele decreta a extinção da punibilidade em razão da perempção. 2. Quando, falecendo o querelante, ou seja, morte aqui da vítima, né? Ou sobrevindo a sua incapacidade, ficou doente, doença mental, alguma coisa assim, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. Né? Quem são essas pessoas? Eu costumo chamar de CAD. CAD. C-A-D-I. Deixa eu botar aqui no bate-papo para vocês. É uma regrinha de concurso público. Ué, não está saindo? Peraí. C-A-D-I. Foi aí, ó. CAD significa cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nessa ordem, tá? Então, CAD, se o ofendido morre, né? Ou sobrevém incapacidade, se o cônjuge, o ascendente ou descendente não suceder na ação aí, ele, né, nos prazos de 60 dias, vai ocorrer o que? A perempção. E um detalhe, tá? Se na múltipla escolha, 60 dias vira 30, vira 50, vira 80. Né? Os 30 dias lá que o sujeito deixa parado o processo na perempção, no concurso de múltipla escolha vira 40, 30, 16, 600. Né? Vai botar lá os números lá para você se confundir. Tá? Então, tomar cuidado. Eu até gosto, até vou fazer isso aqui. Né? Peraí, deixa eu ver se consigo.
30 dias, né? 60 dias. Né? Cuidado, porque no inciso 1, né? Acho que está errado. É quando, perdão. Né? No primeiro hipótese, é 30 dias, né? Que no caso a pessoa dá depois que inicia. E depois, né? 60 dias. 60 dias no caso de sucessão. Né? Agora, não se preocupem muito com isso, porque quando vocês pegarem processo penal, vocês vão estudar aprofundadamente esses institutos. Processo penal se dá muita atenção a esses assuntos no tema ação penal, tá bom? Mas não é justo sair daqui sem ter esse conhecimento. Né? 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Então, aqui, né, duas hipóteses. Né? O querelante deixou de comparecer sem motivo. Então, vamos lá, que o juiz designou a audiência de conciliação e, naquele dia, a vítima não foi. O ofendido não foi, né? O querelante não foi. Né? O que vai acontecer aí? Extingue a ação penal. Lembrando que a perempção só acontece na ação penal privada. É um instituto específico da ação penal privada. Tá bom? A perempção não se aplica à ação penal pública, nem pública condicionada, nem pública incondicionada. Ela é exclusiva da ação penal privada. Tá bom? E a outra hipótese, que eu acho mais interessante, é deixar de formular o pedido de condenação das alegações finais. No processo, né, criminal, você tem lá no final dele o quê? A parte das alegações finais, que são a parte onde o autor da ação penal ele vai colocar todos os argumentos pedindo a condenação. Só que ele fala um montão de coisa, mas não pede. Não pede a condenação. Não pediu a condenação, não vai ter a condenação. Não é? Eu gosto muito de falar isso, né? É igual aquele rapazinho tímido que sai com a menina, não é? Convida a menina para sair para comer uma pizza. A menina fica toda feliz, não é? Se sentiu lisonjeada, né? E aí ela se arruma toda, se produz toda, né? Ele vai lá, pega ela e sai. Aí ele vai, conversa no caminho, aí entra no restaurante, conversa. Aí depois ele sai, leva ela para frente da casa, conversa e não pede. Não é? É triste isso. É muito triste. Se eu pudesse, botava um fundo musical, não é? Aquele rapaz que conversa e não pede. Quem não pede, não leva, não é? E aí vai ficar, né? Depois, ninguém me quer, me quer, né? Ai, meu Deus do céu, ninguém me quer, eu sou feio, eu sou chato. Ai. Não é que você é feio, você é chato, querido, você é sem iniciativa, não é? Tem que pedir, não é? É a mesma coisa aqui, o cara enche o saco do juiz, não é? O cara enche o saco do juiz, não é? Processo inteiro e no final não pede a condenação. E não pedindo a condenação, o que vai acontecer? Não vai ter condenação. Parece as histórias da Rádio Globo, né? Histórias da vida, né? Palavra amiga. Uma vez eu estava indo para o Rio de Janeiro,
Aí eu gosto sempre de botar a Rádio Globo quando eu tô chegando, porque dá um panorama da cidade, né, e tal. E aí eu coloquei lá, né? E agora com vocês, palavra amiga. Aí o cara começa a falar e conta a história triste. Então agora nós vamos começar com a palavra amiga. Fulano de tal, quem vai dar a palavra amiga para ele? Quem vai falar é o fulano de tal. Então só um minutinho, tem que botar a vinheta. Palavra amiga. Aí, aí o outro, mas pô, que coisa chata, cara. Putz, grila. Era palavra amiga, não, cara. Eu quero é ação, pô. Mas enfim, né? 4. Quando, sendo querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Ok? É a última hipótese aí de perempção. Mata-se a ação penal privada. Prescrição. Prescrição. Ai, ai. Devido à complexidade do tema, abordaremos em tópico específico, é verdade. A minha próxima aula vai ser só aula de prescrição. Só aula de prescrição. Né? Porque prescrição, queridos, é onde o advogado criminalista deita e rola. Tem muita regra, tem muita regrinha, mas o Titio vai explicar para vocês de uma forma muito bem explicadinha, muito tranquila, né? Na próxima aula. Na próxima aula você vem, faz uma oração, reza antes, não é? Tenha uma boa noite anterior a ela, não é? Não fique até 3 horas da manhã vendo Netflix, não é? Mas se quiserem ver Netflix, tem algumas séries interessantes aí que eu posso indicar, né? Mas não necessariamente até as 3 da manhã, né? Venham com bastante calma, fé em Deus. Faça um jejum se você tem fé, né? Para assistir a aula de prescrição, né? Lembre-se que ela pode trazer muitos frutos e bons frutos, aqueles frutos verdinhos, não é? Com uma garopazinha, não é? Que você acha tão bonita aquela garopa, né? Ou então frutos marronzinhos com aquela oncinha, não é? Peça a misericórdia do Senhor nessa hora, é verdade, não é? Ajoelhe-se e peça perdão pelos seus pecados antes de assistir à aula de prescrição, né? Mas eu não vou deixar vocês no vácuo, né? Eu não vou fazer com vocês o que uma amiga fez com um parceiro meu, Dadinho, quando éramos adolescentes nesta cidade maravilhosa de Valença, e todas as adolescentes e jovens se reuniam na praça à noite, né? Para ficar aí um olhando o outro e tal, e aí, quem sabe, né, rolava uma paquerinha, né? Muito bem. E o meu amigo Dadinho foi até a menina, chegou para ela e falou oi, e ela respondeu não. Eu nunca vi tanta rapidez e decisão na minha vida como aquele oi, não. Tá bom. Ele virou as costas e veio, não é? Voltou. Eu gosto de gente direta. Na verdade, ela não foi direta, ela foi pragmática. Tipo assim, vamos poupar caminho? Tu é feio, chato, não quero você. Não. É, é. Gosto de gente assim. Mas vamos lá. Prescrição. Extinção da punibilidade. Prescrição. Ocorre pela não observância por parte do Estado do decurso do tempo. Passado o prazo legal, tem-se a extinção do direito de aplicar a pena. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. A lei prevê um prazo para que o Estado possa aplicar a lei penal. Tá? A lei prevê um prazo para que o Estado possa aplicar a lei penal. Se ele não aplica a lei penal naquele prazo, o Estado perde o direito de punir.
Qual é a diferença da prescrição para decadência? A decadência é a perda do direito de ação na ação penal privada ou a perda do direito de representação na ação penal pública condicionada à representação, não é? E aí, o que acontece? Em razão dele não poder mover a ação, a consequência é a extinção da punibilidade. Aqui não. Na prescrição, é a perda do direito do Estado de aplicar a pena. Por quê? Porque ele não respeitou o prazo legal que ele tem para isso. E qual vai ser a nossa missão na nossa próxima aula de prescrição? Na aula que eu vou dar para vocês de prescrição, é identificar, saber em quanto tempo determinado crime prescreve, certo? E verificar qual é o tempo que o Estado tem para punir ou não, né? Mas também pode ter uma outra prescrição. Essa é a prescrição da pretensão punitiva. Vocês vão ver, por exemplo, que no homicídio, o Estado tem 20 anos para aplicar a pena. Se passados 20 anos não aplicar a pena, ocorre a prescrição, a extinção da punibilidade. Eu vi em Rio das Flores um foragido por crime de homicídio ser preso um dia antes de completar 20 anos. Um dia antes da prescrição. Até hoje eu xingo o policial que prendeu o rapaz. Na época eu era policial civil, né? E foi um outro colega meu, policial civil, que prendeu ele. Eu falei, pô, um dia! Faltava um dia. A gente fez a contagem lá na hora. Caramba, um dia. Pô, eu xinguei muito meu amigo Denis naquela época. Porra, cara, você estragou. Pô, o cara ia dar um churrascão aí para comemorar e você estragou a festa. É muita sacanagem. Rapaz, faltava um dia, não é? E o cara dançou. E aí são essas coisas eu vou ensinar para vocês. Agora, tem também a prescrição da pretensão executória. Porque o Estado vai aplicar a pena. Se ele não executa a pena dentro do prazo que ele tem para executar essa pena, também vai acontecer a prescrição. A prescrição com outro nome, prescrição da pretensão executória. Tá? E eu também vou ensinar para vocês a verificar no caso concreto qual é o prazo que ele vai ter para executar, porque cada crime, cada condenação, cada processo vai ser um cálculo diferente. E eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo, né? Com muita fé em Deus, com muita esperança no coração, não é? E assim, você tem uma média de presença da minha turma, deixa eu ver aqui qual é a média de presença, 12, mas a turma deve ter brincando aí uns 40, né? Vocês que assistem as minhas aulas saem com dúvidas, não é? É normal ter dúvidas. 48, né, Kelly? Então, você ter dúvidas é normal. Mas você assistiu a aula e tem dúvidas. Aquele que não assiste a aula, ele nem dúvida tem. Não é? Olha que maravilha. Ele não tem dúvida. É tão bom viver sem ter dúvida, não é? É tão bom viver sem saber nada, né? É tão bom passar pela faculdade sem saber nada, né? Então, eu digo a vocês, assistam a aula e estudem depois. E se tiverem dúvidas sobre qualquer ponto, pode trazer para mim aqui que a gente tenta tirar a dúvida, né? Se eu não souber de cabeça, meus alfarrápios estão atrás de mim aqui. E se eu e os meus alfarrápios não conseguimos tirar a sua dúvida, eu acredito que a sua dúvida deve ser bem complicada mesmo, né? Aí eu vou pedir arrego, né? E vou falar que na próxima aula eu trago, né, a solução da questão, né? Bom, enfim. Nossa próxima aula, aula de prescrição, compareça e seja feliz. Prescrição
Agora sim. Perdão judicial. Agora, queridos, não é o perdão estatal, não é? O perdão estatal é o quê? O perdão estatal é aquele que vocês viram, né? É a anistia, a graça, o indulto, não é? Esse aqui é o perdão judicial, que é o perdão que é dado pelo juiz. Esse aqui, nós temos um tema extremamente polêmico para tratar hoje, não é? Que nós vamos trabalhar em alguns casos que são atuais, que eu quero comentar com vocês. Só que antes, eu vou tomar um café e sugiro que vocês façam o mesmo. São 11h05 no meu relógio. 11h15 a gente está de volta. Pode ser? Pode sim, Pode professor. sim, professor, tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. Então, vou dar aqui uma pausinha. Então, moçada, não esquecer, 11h15 estarei de volta. Beijo no coração. Vocês estão aí, galera? Eu tô. Fala aí! Vamos conversar, né? Enquanto isso. Estou. Kelly já se mandou. Tá E aí, gravando, John? tá no REC, hein, senhores? Só para lembrar. Ok, não. Assuntos Então, aleatórios. vamos falar mal do professor, aproveitar que está no REC. Olha só, quero falar aqui. Pô, não dá pra, Ele não é dá o pra falar melhor. mal desse cara, não. Não dá mesmo, não, Ele cara. tá engraçado, cara. Ele Ele é. é o melhor. Você que tem fé, faça um jejum. Olha, Faça uma oração, isso, antes de prescrição. Vou até assistir uma aula disso hoje para você pegar de surpresa. fala, Robert! Ô, Johnson, onde você estava esses dias todos? Você é louco, mano. Tu que desaparece me culpa. Mentira sua! É, claro que não. Aí eu Mentira aqui. sua. Sei que você Não, tinha essa semana- desabandonado. Essa semana acho que eu não fiquei assistindo todas as aulas, não. Semana foi difícil. Na verdade, eu tô no meio de mato aqui e entrei porque a internet pegou. Não sei nem Você tá como. trabalhando direto? Direto. Tá vendendo casa que nem louco, meu filho. Imagino. Faltou só uma palavra aí na frente, tentando. Ai, ai. O cara tá muito rico. Quando voltar, ó. Ô, Johnson, não apareceu nada para alugar com 3 quartos, não? Pô, Eu esquece. também quero. A Lore pede isso há 2 anos, desde quando eu entrei na É faculdade. sério? Eu não acho nada que seja. É Mas difícil agora- pra caramba, Roberto. É muito difícil. 3 quartos é difícil. Putz, Tem tô fila precisando de... separar essas crianças. Eu queria ser muito rico para eu ter uns 10 imóveis com 3 quartos para alugar. Mas... Top, né? Ô, Lore, fala pro teu marido mudar de ramo, parar com esse negócio de cesta básica, pô. Faz Por casa quê? para alugar. Faz casa para Tá. alugar. Não, nosso ramo alimentício é bom também, filho. Deixa ele. A Tem que- única coisa que a pessoa não pode deixar é de comer. É verdade. É Entendeu? verdade. Se não Isso é um fosse serviço super essencial. essencial, isso aí. Se não fosse isso, nessa época agora, eu acho que ele já tinha surtado. É, Sim. mas esse momento vocês estão voando, né, pô? Porque alimentício e farmacêutico tá decolando. Não, graças a Deus, assim, não tenho o que reclamar, não. Só, Senhor, Mas-
Há males que vem para bem, enquanto uns choram, Isso. outros vendem a vela. Vai falar igual o Bimbim. Enquanto chora, os vendem lenço. É isso aí. Verdade. Encontrei com o Bimbi hoje. É outro também que tá ganhando dinheiro. Tá vendendo Agora, termômetro. agora tá vendendo Superfaturado. termômetro, isso aí. Vendendo Termômetro com superfaturado. 100% superfaturado. Miserável. Ah, ele é o máximo, cara. Como não amar Bimbim, né, cara? Artistão, artistão. Ele é. Deputado Fortunato. Deputado. Ele parou mesmo, né, galera? Parou. Ele- Não- Agora que eu Tá. sei. Porque Bimbim nunca dá pra saber quando ele parou ou quando ele deu um tempo, né? Não, ele É. falou pra mim que não falta, não. Ele tá com. Agora é período político também, o Bimbim na política sim, ele some. vira outra pessoa. Né? Vira outro ser humano. Eu sei como é que é isso, já passei por isso. Verdade, ele some mesmo. É outra pessoa. A eleição vai rolar normal, né? Eu não sei se pode ser Só vai mudar o tempo, né? Eu não Vocês sei se viram vai o pronunciamento do Barroso falando? Hoje? Não, Ou não. ontem? Ah, Já não. teve uns diazinhos aí atrás. Ele falou que houve até a proposta de colocar essa eleição para junto de presidente, mas ele falou que isso é inviável, que a eleição Aham. vai ocorrer ou 6 de dezembro, o mais tardar 6 de dezembro e o segundo turno, acho que 20, 15 Aham. dias depois, ou no mais tardar em janeiro do ano que vem, mas que não vai deixar de ocorrer. Falei, Entendi. entendeu? Janeiro de ano que é inconstitucional também, né? Tem que fazer uma Não. emenda para Pois é. Será que a aula presencial vai voltar, gente? Eu acho que não. Eu acho que só em agosto. Eu acho que não, porque o cenário, né? A gente vê aí. Ontem morreu mais um aqui, Miguel, né? Ontem, Eu Mas, cara, acredito. eu fico também um pouco perplexa com essa questão de morrer, porque a pessoa tinha 90 e poucos anos, cara. Na mas verdade, já estava morta, né? Não, na verdade, assim, as chances dela Coitada. passar... As chances dela passar por um coronavírus e Sobreviver é muito pequeno. é muito pequena. Mas eu acho que o isolamento social pra gente não adiantou muita coisa, não. Porque se a gente tá no pico da parada e ainda não tem Aqui, nenhuma Alan. solução, Alan a é hora o que melhor. virar vai dar merda. Alan ontem falou assim, eu falei, Alan, e aí, como é que tá lá na loja e tal? Porque agora começa a abrir, né, Alan? Roberto, as pessoas já estavam na rua com a loja fechada. Agora que abriu tudo, eu tô vendendo a beça. Pô, Aí, que ó. bom, hein? Graças a Deus. Tá uma loucura. Tipo Mas assim, que não vem tem como sair, passear, né? O pessoal, vamos ali, né, comprar um negócio. É o auxílio emergencial saindo pra galera. Mas a Alan disse que o pessoal tava comprando, tipo, móveis de 5 mil, 4 mil, aqueles de madeira, é bom mesmo. Aham. tirou Tá vendo? uma... Assim, o povo... Quer não? Jun- Auxílio? Não, o povo juntou uma grana no momento de isolamento para gastar assim que começa a abrir. Mas eu acho que esse isolamento social pra gente não foi bom, não. Porque a gente ainda não tem uma solução, pô. Vai abrir tudo, daqui a pouco vai ter que fechar. Porque a Eu tendência é que também os tô casos com essa aumentem. preocupação de fechar, de acontecer isso, de, tipo, sei lá, fechar o comércio de novo. Ah, cara, eu acho até que esse ano a gente nem sei, fiquei tão sem esperança depois de um tempo. esse Quando eu ano, vi né? que chegou junho, assim, eu falei, caraca, acabou o mundo mesmo. Se voltar em agosto, caso não dispare, porque meu medo é disparar. Se não disparar, acho que em agosto volta. Agora, se disparar, perdemos o ano. Acabou. Pois é. O problema pra gente, assim, em relação à faculdade, é que a gente, assistindo a aula presencial, chega um momento que você olha e fala assim, parece que eu não aprendi nada. Por aqui, Você esquece. Isso. Por aqui, troca Por de aqui assunto. você nem pensa nisso. Muda Porque o assunto, a decepção é tanta. Muda o Eu assunto. adorei aquilo que tu botou ontem no status, João. O japonesinho. Sou É eu, desse cara. jeito. O japonesinho Eu- catando conhecimento com as mãos, Roberta, você viu? Não. Catando conhecimento com as mãos assim do livro e tentando botar na cabeça. Não vai, Vi ele com a mãozinha, eu vi no Instagram, tão bonitinho ele. Eu falei, ah, gente, eu aqui. Eu marquei Dudu, que eu falei aqui, Dudu, a única forma da gente também Aprender. passar o É isso aí. conhecimento Esquece. na água benta. Imagina quem não tá assistindo, quem tá só baixando aula. Tá morto. Então, muito eu mesmo. até falei, tava conversando com Bia ontem, que ela tava falando, tô preocupada, com medo de terminar e não tá aprendendo, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tenho todo dia revisado as matérias dos períodos anteriores.
para pelo menos fortalecer a base que a gente tem, né? Esse momento de estudo é um momento de disciplina, mano. Quem não tem disciplina para estudar, tá enrolado. Porque as matérias novas, eu vou precisar sentar um momento, revisar também tudo de novo, porque eu não sei nem dizer para você o que a gente está estudando em processo civil, por exemplo. Não, esquece. Verdade. Processo civil, então. Pode sentar e chorar. Civil, processual. Não, civil, você ainda tem a ementa para poder lá ver os tópicos e caçar em outro lugar. Agora, processo, eu tô perdidaça mesmo. Eu acho que se eu precisar hoje, se eu tivesse me formado hoje, preciso dar início a um processo, eu só vou, sei lá, sentar e chorar. Não, eu vou com o que eu aprendi com a metade do O que eu aprendi Francisco. lá. A única coisa que me serviu até agora. Eu vou perguntar ao meu cliente, vem cá, isso aqui é uma litispendência, um litisconsórcio? Me fala. Eu, sinceramente, eu tenho que parar. Eu não tive esse tempo, mas eu vou ter que parar uma hora para pegar todo o conteúdo que a gente está fazendo aí, reassistir aula. Quer dizer, só para reassistir todas as aulas, tu imagina. Horas. Não, eu nem perco meu tempo fazendo isso, assistindo vídeo, não. Eu prefiro pegar o tema e ir lá no livro, ou ver um vídeo, alguma coisa e caçar. Vai para doutrina, que é o que a Loren ama, e vai para o YouTube. Porque Amo mesmo. Não, a doutrina salva. E eu não consigo. Nesse momento, então, esquece. Eu ontem estava vendo o Rogério Blogueiro. Rogério Greco agora tem canal no YouTube, né? Eu sigo ele, sigo o Lenza. Aí eu fico falando que ele agora virou Rogério Blogueiro. Ele e o Lenza são bons pra caramba. Os caras são muito didáticos. Ô, Loren. Oi. Você tem a doutrina do maçom? Não, maçom não. Não, né? Não. Mas alguém aqui já leu a dele? Do Greco eu também tenho. O Pedro eu acho que tem maçom. O Pedro gosta do maçom. A linguagem é boa igual a do Greco? Eu nunca li. Porque esse que eu baixei, aquele que a gente conseguiu o PDF, ele é bem, o Greco é bem direto, né? Eu tenho a doutrina do Cunha Lopes, que de penal é boa, cara. Eu tenho uma aqui de parte especial que Micaele uma vez abandonou lá na faculdade e eu trouxe para casa. Acho que Micaele nem sabe que tá comigo. Eu tenho uma do Cunha Lopes, mas é PDF. É boa. Boa, sim. A linguagem é boa. Eu consegui também constitucional esquematizado em PDF. Não é fácil, não. Eu vou ter que dar uma pesquisada. Eu vou ter que comprar umas doutrinas. Porque foi a maior burrice. Isso que eu ia falar, foi a maior burrice minha. Porque agora, com o isolamento, o dinheiro fica mais apertado, né? E agora não dá para comprar nada. Mas era para ter comprado desde lá no começo da faculdade já isso. Porque os que eu consigo em PDF eu vou estudando. Mas tem coisas que é melhor o livro, né? Eu nem tento PDF. Nem tento. Eu consigo ler no computador. Mas queridos, eu voltei. Susto! Voltei para ficar. Porque aqui é o meu lugar. Então, queridos, estamos voltando aí. Entrei, parece que estava entrando um ladrão dentro de casa, né? Alô, você! Alô, você! Então, moçada, eu vou falar aqui do perdão judicial, mas antes eu quero apresentar para vocês aqui uma matéria, não é? Compartilhar com vocês aqui uma matéria. Para a gente refletir sobre esse tema aqui. Vocês estão vendo aí uma página do YouTube? Sim. Sim. Sim, estamos. Vou passar o vídeo para vocês. Distração fatal. Filho de delegado da DHPP morre ao ser esquecido dentro do carro. Filho de delegado morre após supostamente ser esquecido no carro, diz a manchete do site Olhar Direto. O jornal A Gazeta, em sua página na internet, foi mais taxativo. Afirmou: criança morre ao ser esquecida no carro.
Segundo a imprensa da capital, logo após o almoço, o delegado iria levar o menino ao berçário, mas em função de uma oitiva marcada para o início da tarde, Tá muito baixinho, professor. para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, na Avenida da Prainha, região central de Cuiabá, e acabou esquecendo o garoto do carro. O estacionamento do local não é coberto. Em função do calor intenso, a criança pode ter sofrido desidratação. Segundo apurou a reportagem, somente após retornar do trabalho, já em casa, ele teria dado conta da situação. Em seguida, o delegado levou o menino às pressas para o pronto atendimento da Unimed, mas ele não desistiu. Este vídeo, feito por um morador do prédio localizado em frente à casa do delegado, mostra o momento em que familiares e vizinhos percebem que o garoto tinha sido esquecido no carro. Apavoradas, as pessoas correm de um lado para o outro. Veja no canto esquerdo do vídeo o momento em que familiares abrem a porta traseira do carro. O menino estava praticamente sem vida. Ainda ontem, o delegado-geral da Polícia Civil do Mato Grosso, Adriano Peralta Moraes, divulgou uma nota lamentando profundamente o ocorrido. Segundo ele, a Polícia Civil do Estado está de luto, dispensando ao delegado-geral e sua família todo o apoio necessário nesse momento de dor, ressaltando se tratar de um excelente profissional que sempre desempenhou com seriedade as suas funções. Aqui em Sorriso, a notícia da morte do filho do delegado também foi recebida com muita tristeza, junto aos delegados e aos demais servidores da Polícia Judiciária Civil. O delegado Geraldo Bessoni já atuou em delegacias de cidades do extremo norte de Mato Grosso. Foi em Matupá e conheceu a esposa, que é filha de uma família de pioneiros do município. A notícia da morte da criança repercutiu fortemente na cidade. Nas redes sociais, familiares e amigos deixam mensagens de conforto ao delegado e à esposa. Queridos, deu para ouvir? A morte do menino Eu consegui, professor, ouvir. É? Eu não ouvi, professor. Ficou muito baixo aqui. Não ouviu? Então, peraí, vê se agora tá ouvindo. anos comoveu o estado. O som agora melhorou? Não. Então, o problema não é daqui, não. Porque todos os meus volumes estão no máximo aqui. Entendeu? Mas você tem o link aqui, ó, no alto. Deixa eu botar o link no bate-papo aqui. É isso que eu ia falar. Peraí. Botar o link no bate-papo. Tá aí. Não é? O que aconteceu, em síntese? Não é? Nós tivemos um delegado de polícia que ele saiu depois do almoço, ele ia deixar a criança, não é, na creche, lá na escolinha, né? E de lá ele ia para a delegacia para pegar uma oitiva. E ele esqueceu a criança no carro. Ele foi direto para a delegacia e esqueceu a criança no carro. E depois ele saiu da delegacia, pegou o carro, foi para casa, isso a tarde inteira. E quando ele chegou em casa é que ele percebeu que ele esqueceu a criança no carro. E aí deu para vocês verem o desespero daquele pai retornando, né, para sua casa para poder tentar acudir o filho. Só que era tarde, o filho estava morto, né? Isso aconteceu em Cuiabá. Olha esse outro caso que aconteceu em São Paulo. Me dão só um feedback aí se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Tá chegando o som para vocês? Alô? Muito baixo, muito baixo.
Conseguiram ouvir nada, não? Eu ouvi sim, professor. Ouviu, né? Então, olha só a imagem desses dois pais. Olha, outra matéria. Olha esse caso. Os pais de Marina estavam inconsoláveis. Rodrigo e Karen Machado ficaram até a madrugada prestando depoimento desta delegacia em São Bernardo do Campo, na região do ABC. O delegado disse que, por enquanto, o depoimento de Rodrigo vai permanecer sob sigilo. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, Rodrigo disse que foi pegar a filha na casa da avó para deixá-la na escola. Só que ele se esqueceu e foi direto para o trabalho. Rodrigo é funcionário da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Bernardo do Campo e o carro ficou estacionado lá por aproximadamente 5 horas. Ele disse para a PM que só se deu conta que a filha ainda estava no carro quando voltou para a escola e soube que ela não estava lá. Foi ele mesmo que chamou a polícia. Marina tinha 2 anos e 4 meses e morava com os pais na capital. O casal matriculou a menina em São Bernardo do Campo justamente por causa do trabalho do pai. Evandro é amigo da família e diz que Rodrigo era um pai dedicado. Ó, passado com essa história, viu? Quem tem filho sabe, até quem não tem, né? Sabe? Imagina o drama que tá passando essa família agora nesse momento. A criança no carro, ela acaba dormindo em silêncio, o pai com a cabeça a mil, dia a dia corrido, final de ano, aquela loucura. Olha que história, viu? A Nanda Apple tá lá, ao vivo, na delegacia de Senado do Campo, vai atualizar a gente sobre as informações, saber se o depoimento do pai já acabou. O depoimento acabou às 4h15 da manhã, Rodrigo, e o caso foi registrado como homicídio culposo, aquele que não se tem a intenção de matar. O pai pagou a fiança de poucos reais e foi para casa. Agora, o que a gente ouviu foi a versão dada pelos PMs que atenderam o caso. Eu conversei agora há pouco com um investigador que acompanhou todo o movimento da família, dos colegas dele que estiveram aqui durante a madrugada, e ele disse para o delegado, embora não tenha sido divulgado o boletim de ocorrência, ele chegou aí até a escola com a menina depois de pegá-la na casa da avó, e na escola foi informado de que não ia funcionar, porque estava em período de creche, e foi direto para o trabalho. Não se sabe se ele tinha intenção de ficar lá só um pouquinho e levar a criança de volta para a avó, mas o caso é que ele esqueceu que a criança ficou no estacionamento do trabalho o tempo todo, tanto é que ele voltou à escola quase às 6 da tarde para pegar a menina e foi informado, não foi deixada aqui porque a escola não está funcionando, e ele correu então para o carro e encontrou o corpo da filha morta. Seja como for, é um caso de esquecimento, um caso de uma tragédia que não tem como superar isso, né, Rodrigo? Difícil de acreditar. Um pai aí, você trouxe novos elementos da história com relação a essas policiais, que foi até a escola, deve ter um dia impossível, né, da gente acreditar que um pai seria capaz de deixar a filha no carro e seguir o trabalho, já que não tinha aula naquele dia. Realmente, que história. Qualquer novidade, chama a gente aqui. Obrigado, viu? Olha, queridos, o que que tem em comum a história desse rapaz de São Paulo e o delegado de Cuiabá? O que que vocês me dizem aí? Eu, sinceridade, não ouvi, professor. Eu não consegui ouvir também. Eu estou olhando a imagem para ter. Estou vendo, né? Adivinhando. Isso. Interessante, não sei por quê, porque aqui todos os meus sons estão Fica muito abertos baixinho. aqui. Fica muito baixinho, né? Você está de fone, professor? Tô com fone, mas tá bem abertão aqui. Entendeu? Será que Por isso, porque tinha que colocar o microfone, eu acho que do fone, perto de onde sai o som do computador. É o problema todo? Então foi isso. Só que o meu som tá saindo no meu fone de ouvido. Eu tô com fone de ouvido e microfone. É isso. Pô, eu lamento aí,
né? Mas tem os links aí. O que aconteceu bom. com essas duas histórias aí, né? Na primeira, o delegado ele sai para trabalhar, esquece o filho no carro, esquece de deixar o garoto na creche e volta e a criança morta, né? No segundo caso, o pai, olha só, hein? O segundo caso está mais doido ainda. No segundo caso, o pai sai para trabalhar, vai na creche para deixar a criança na escola. Aí a escola diz o seguinte: olha, não vai ter, hoje não vai ter aula aqui, não tem como deixar a criança. Ah, então tá bom, eu vou deixar na casa dos meus pais. Ele, ao invés de ir para a casa do pai, ele vai direto para o trabalho. Depois ele sai do trabalho e vai na creche buscar a criança. Eu vim buscar a criança. Não, só não foi informado que hoje não tinha. Aí é que ele lembrou que a criança estava no carro. E quando ele foi ver, a menina de 2 anos morta. O que nós temos em comum nos dois casos? Sofrimento intenso do próprio autor do crime. O autor do crime, ele por si só, ele já está condenado a viver o resto da vida com essa cruz, carregar, com a cruz pesada de carregar, né? Lembrar que por uma culpa sua perdeu um filho. Então, para isso, a lei criou o perdão judicial. É a clemência do Estado para determinadas situações expressamente previstas em lei. Não é qualquer lugar, qualquer crime que o juiz pode dar um perdão judicial. Essa pessoa não precisa nem ser presa. Não. Não. O que ela vai sofrer do resto da vida dela toda já... Meu Deus, coitados. Exatamente. Exatamente. Então, olha, quando não se aplica a pena prevista para determinados crimes, ao serem preenchidos certos requisitos objetivos e subjetivos que envolvem a infração, tem-se uma autêntica escusa absolutória que não pode ser recusada pelo réu. São situações que ensejam perdão judicial, e o maior exemplo é o do homicídio culposo, 121, parágrafo 5º, que diz lá no 121, parágrafo 5º, que quando o crime, a consequência do crime, o resultado do crime culposo atinge o próprio autor de forma tão grave, mas tão grave, que a pena passa a ser desnecessária. Nesses dois casos aqui, a pena é totalmente desnecessária. Porque colocar esse pai na cadeia não vai fazer diferença nenhuma. Não é? Porque ele já está morto por dentro. Não é? E se você parar para pensar que a pena ela tem um caráter de ressocializar, não é? Ora, ressocializar quem? Ele não era um delinquente, não era um marginal, não precisa de ressocialização, uma pessoa totalmente inserida na sociedade. Mas isso mostra para a gente como que está a vida das pessoas, né? As pessoas estão correndo atrás do vento, estão correndo atrás do trabalho, do emprego, do dinheiro, disso, de aquilo e aquilo outro, não é? E esquecem das pérolas da nossa existência, né? Ontem eu estava, a minha filha mais velha no computador, fazendo atividade dela de escola, eu no computador preparando aula, e a minha esposa tinha saído, não é? A menina que trabalha aqui em casa estava arrumando a casa, ocupada também, e a minha filhinha mais nova, de 4 anos, assim, papai, brinca comigo, papai, brinca comigo. Eu falei, filhinha, papai não pode brincar agora, papai está trabalhando. Aí ela virou para mim e falou assim, papai, o senhor está perdendo a chance de brincar comigo. Daqui a um tempo eu vou ficar grande e não vou querer mais brincar.
Eu olhei para a cara dela, falei assim, meu Um Deus, soco no estômago. Bem assim, né, professor? você, Assim mesmo. Precisava falar isso, eu virei, Pião. e falei assim, você tem razão. Eu Verdade. peguei o computador, botei de lado, fui lá na caixa de brinquedo. Tinha comprado um ferrorama para elas, que eu gosto muito de ferrorama também. Eu compro para elas e para mim também, né? Aí eu peguei, vamos montar um trenzinho hoje? Vamos! Aí eu sentei com ela, a gente montou o ferrorama, aquele trabalho todo para montar e botamos o trenzinho para andar. Mas foi alegria, ela viu o trenzinho andando. Eu falei assim, agora nós temos que montar uma estação aqui. Aí ela pegou os brinquedinhos de Lego, começou a montar uma estação, as bonequinhas lá para esperar o trem. Terminamos a tarde assim, né? Depois, à noite, ela foi dormir e eu fui trabalhar até 3 horas da manhã, feliz da vida, né? Porque, olha, quando a gente vê esses exemplos aí, é que a gente olha, não é? Não tem preço, né, professor? Não, não tem. Não tem. Então, o direito penal não tem que intervir numa situação dessa, não é? Então, você entende, assim, a questão do perdão judicial, não é? Porque o juiz, nesse caso, ele concede o perdão judicial, não é? É, os links estão aí. Sugiro que vocês, imediatamente acabar a aula, já assistam, porque é rápido, não é? Vale super a pena para vocês assimilarem e verem, não é? Você vai ver exatamente a essência desse instituto, não é? Também, qualquer coisa, a aula está gravada e, de repente, na gravação aqui saiu, né? Tem isso também. Mas é isso, amigos. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Sobre a aula, não, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre o. É porque eu tenho feito. Quer dizer, se o colega tiver alguém aí dúvida da aula, pode falar primeiro. Não, por mim tá ok. É Uhum, porque eu estou fazendo uma revisão das matérias que a gente já teve, uhum, aproveitar esse período que a gente está em casa, uhum, e me surgiu uma dúvida. Aí, uhum. porque eu estava estudando a classificação dos crimes. Certo. E aqui fala do crime de perigo, Uhum, e tem uma parte que fala de perigo abstrato sim. e perigo relativo. Só que a definição, assim, para mim não ficou clara. O que seria o Tranquilo. perigo abstrato e o que seria Na o verdade, relativo? na verdade, não é perigo abstrato e relativo, é perigo abstrato e perigo concreto, tá? Talvez seja uma dificuldade de nomenclatura. O que é o perigo abstrato? É aquele perigo que a lei cria uma presunção absoluta de perigo, ainda que você não veja com seus olhos. Como assim, Ricardo? Bom, vamos imaginar que você agora tenha na sua casa aí, em cima do armário, um 38, né? Um revólver 38. Vejam, esse revólver 38, nesse momento, que ninguém está com a mão nele, ele está em cima do armário, não é? Ele representa um perigo para a sociedade? Não. É um objeto como outro qualquer, não é? Só que se um policial chegar aí, vai te dar voz de prisão e você vai responder pelo posse ilegal de arma de fogo. Porque a lei diz que essa conduta é perigosa, ainda que não se esteja verificando com seus olhos aquele perigo. Então, esse em que a lei cria essa presunção de periculosidade, você tem o chamado crime de perigo abstrato. É porque o exemplo que me deram foi de tráfico de drogas. Eu fiquei sem. Também, mesma coisa. Cara, se eu tiver agora aqui em casa com 1 quilo de cocaína, qual é o perigo que está correndo para a saúde pública? Nenhum. Só que se o polícia chegar aqui agora, vai pegar, vai me prender. Por quê? Ah, bom você falar isso em relação à saúde pública, entendi. O bem jurídico, né? Sim, bem É jurídico, eu não observei. tão relevante, mas tão relevante, que a lei cria uma presunção absoluta de periculosidade para esses crimes. Agora, tem outros crimes, não é, que você não basta presumir a culpabilidade, o perigo. Você Uhum, tem que constatar o perigo no caso concreto, tá bom? Então, por entendi. exemplo, abandono de recém-nascido, né? Crime de abandono de recém-nascido é um crime de perigo, né? Mas vamos lá, o cara abandona o recém-nascido aonde?
na frente da casa do Silvio Santos. O Silvio Santos abre a porta, pega a criança e fala assim: ai, que coisa linda, vou adotá-la para mim. Queria correr esse perigo. Pois é. Aí, olha só, esse é um crime, por exemplo, que a lei não cria essa presunção. Você tem que verificar Entendi. na prática se houve esse perigo ou não. Não é? Agora, por exemplo, a mãe abandona a criança num terreno baldio. Não é? Ali você Sim. tem um perigo. Então, ali você vai ter o crime de perigo. Então, a diferença do crime concreto para o crime abstrato é esse. Abstrato. Tá bom? Ok. O abstrato é aquele que a lei cria uma presunção e o concreto é aquele que você tem que verificar na hora se houve ou não aquela situação de perigo, de fato. Beleza. Uhum. Mais alguma dúvida? Legal, façam como a colega aí, se tiverem dúvidas, podem trazer, né? Se estiver dentro do alcance aqui, a gente ajuda, se não Queria tiver... a sua opinião, na verdade, sobre um assunto que a gente estava, que eu observei esses dias no caso lá da criança do elevador. Sim, Boa! perfeito, Do E Miguel, muito E bom. nós Muito bom. conversamos aqui, porque perfeito. o delegado diz na entrevista Uhum. que ali caracterizava um homicídio culposo porque ele observava que era uma negligência e que a patroa ela não teve nenhum tipo de conduta que tivesse colaborado para o resultado. Uhum. E conversando com outra professora, eu falei assim, cara, mas isso não é dolo eventual? Uhum. Ali no caso dela, né? E ela assumiu esse risco. Vamos lá. Temos que... me fala só... porque eu fiquei tão O chocado. contexto, né? Porque eu fiquei tão chocado que eu não quis me aprofundar muito. Eu só sei Foi o mesmo por seguinte, alto. a mãe desceu para passear com o cachorrinho da patroa Certo. e deixou a criança com a patroa e na casa estava a patroa e a manicure que estava fazendo a unha dela. A Certo. criança começou a chorar, pedindo a mãe e saiu e entrou no elevador. Ela Aham. não retira a criança do elevador, ela fica só com a mão na porta e fica ali, eu acho que falando com a criança chorando Aham. que queria a mãe. A criança sai do elevador e Aham. retorna com uma máscara dessa aí de Covid que a gente está usando. Aham. E ali aparece a mão dela apertando no painel, passando a mão no painel, nos andares para cima. Entendi. E a criança apertou os botões embaixo. Só que ocorre que cada botão acende quando você aperta. E a empregada disse que alguns botões ali, ele fica com a luz muito fraquinha e você não pode ver. Entendi. Por isso na filmagem não aparece. Então não dá para saber se ela apertou no andar ou não. Uhum. A criança subiu sozinha e foi para a área dos condensadores e subiu numa gradezinha de ferro para gritar a mãe lá embaixo. E caiu. Uma das ripas soltou, ele caiu. E aí a mãe, eu acho que quando no momento que a criança caiu, a mãe estava ali embaixo, viu aquele tumulto, correu para ver, viu que era o filho, a patroa veio e levou a criança para o hospital, mas ele não resistiu. Entendi. Olha, vamos lá. A gente tem que fazer duas distinções aqui. Primeiro muito cuidado com a repercussão pública e a sua influência na hora de tipificar uma conduta. Né? Isso aí tem que ter um sangue frio muito grande para você ter uma visão técnica da situação. O que acontece com o dolo eventual? No dolo eventual, eu tenho que prever o resultado e assumi-lo. Uhum. Então, o exemplo banal é o seguinte: eu vejo a criancinha andando na direção da piscina e eu digo o seguinte: não estou nem aí, se cair lá dentro e morrer, estou nem aí. Vejam que eu tive uma antevisão. Eu tive essa antevisão. Eu previ o resultado e eu assumi aquele resultado. Como é que você assume? Se mostrando indiferente contra ele. Não é? Sim. Eu entendo que o que falta nesse caso para verificar o dolo eventual é justamente essa antevisão do resultado e essa assunção, né? Porque, assim, tô nem aí se subir lá para cima e botar a mão numa ripa e a ripa quebrar e cair lá embaixo e ele morrer, não tô nem aí. Então, você está entendendo? Essa antevisão... Aí a visão do seguinte, assim, o que me chamou a atenção, é que o nono andar era essa área que não tinha nada e só essa grade lá. Sim. Então, era um espacinho. E aí não dá para se...
presumindo, Aline, que ela apertou ali o não dá, ela não sabe que tem ali Aham. E não perigo. conta também a idade da criança, por ter E se a 5 anos? omissão também, assim, ela não poderia pegar a criança, porque ela, como adulta, né, pegar e retirar do elevador, mesmo com pirraça, ué, mas Isso, você não vou deixar correr o risco. isso já seria a própria negligência, não é? A omissão sim. dela já seria negligência, né? Aí o que pode mudar ou não é justamente se era possível ela prever Ou não. que existia uma ripa que podia quebrar lá em cima e a criança cair. Eu, se eu fosse delegado, eu instauraria o inquérito a princípio, como homicídio culposo, tá bom? Mas, veja bem, o inquérito, ele começa de um jeito e pode terminar de outro. O não é? Ministério Público também pode... O Ministério Vai reavaliar, eu vi isso. que Avaliar O exatamente. Ministério Público vai Vai reavaliar. reavaliar e pode oferecer denúncia com dolo eventual. Agora, agora, você quer ver uma diferença? Aquele caso do policial americano que matou aquele senhor negro, não é? Sim. Slide. Pô, vem cá, agora eu consigo ter uma televisão no resultado. Eu tô com o joelho no pescoço do cara, Pescoço. não é? Sim. E Ali, o cara falou 14 vezes que não conseguia respirar. pô, 14 vezes que não consigo respirar. Não consigo respirar, não é? Então, assim, ali você tem uma antevisão. Tanto que, para vocês terem noção, hein? A polícia norte-americana, ela primeiro tipificou como culposo e depois mudou para doloso. Mudou para doloso. Hoje, por exemplo, os 4 policiais estão respondendo por homicídio doloso, né? Então, assim, lá... A previsão é que vai dar o caráter do dolo eventual, né? Na verdade, são duas questões. Primeiro, a previsão, e a segundo é a assunção do risco, ou seja, se mostrar indiferente com relação ao resultado. Porque também você pode prever o resultado, mas acreditar sinceramente que ele não vai acontecer. Não é? Outra questão também desse caso é o seguinte, como se tratava da primeira-dama da cidade, a patroa, a esposa do prefeito, o pessoal começou a alegar porque é uma pessoa pública, por isso que a Polícia Civil não divulgou o nome da patroa, porque na mídia só parecia que ela era suspeita e tal, alguma coisa assim, mas não dizia o nome e quem se tratava. Esse é o segredo em relação ao inquérito? Ou não necessariamente a polícia precisa omitir o nome da pessoa? Eu sou a favor do inquérito ser totalmente sigiloso. Sigiloso, né? Sigiloso. Na verdade, o inquérito é sigiloso. Você vê, por exemplo, a divulgação de nome de crimes de pessoas que estão sendo investigadas quando há interesse público. Então, por exemplo, você está investigando um cara, o João, político, que é estuprador. Não, o cara é estuprador. Não é? E está andando pela rua. Então, você divulga a cara dele, por exemplo, procurado, tomem cuidado com esse cara é perigoso. Para proteger a sociedade. Para proteger a sociedade. Nesse caso aí, eu acho que não seria o caso de expor. Não é? Ali, no caso, foi para proteger até ela mesma em relação ao linchamento social, alguma coisa assim. Claro, também. Eu acho que não é o caso. Ele tem que responder na forma da lei, não é na forma que a sociedade quer. É na forma da lei. A lei está ali para isso. Olha, se o promotor entender que é homicídio doloso, vai oferecer doloso, ela vai a júri. E se o tribunal condenar, ela vai ser condenada, vai cumprir pena. É esse que é o... Não, você não pode pegar agora e destroçar a personalidade da pessoa, não é? Porque você tem um princípio constitucional, né, que é o estado de inocência, que uma das regras de tratamento é não tratar o cara como culpado antes de uma sentença transitada em julgado. Então, assim, na verdade ali existe uma presunção de que ela foi culpada. Isso aí ninguém nega. Há uma presunção de que ela foi culpada. Mas eu tenho que dar o tratamento a ela de inocente. E não deixar que a repercussão pública atrapalhe, influencie o julgamento técnico. Eu, na minha opinião, assim, a princípio, eu também indiciaria como homicídio culposo. Tá? Porque ela foi extremamente negligente.
extremamente negligente. Criança, você não precisa pedir, você pode pegar no braço e trazer. Foi o que eu Né? imaginei, assim, pegar no colo, mesmo que tivesse Exatamente. pirraça e levar. Exatamente. Eu tive, por exemplo, quando eu vou para casa de praia da minha esposa, do pai da minha esposa, e aí vai as irmãs, vai que sobrinho, vai um montão de criança, não tem essa não. Eu tomo conta dos filhos, dos meus filhos e dos filhos e dos meus sobrinhos também. Se eu vejo um sobrinho meu correndo para dentro do mar sem poder, eu arrasto pego pela mão mesmo e puxo. Vambora. Ainda joga em cima do pai, falo assim, olha esse moleque aí, pô, o moleque tava caindo lá dentro, cara, não é? Onde está o pai dessa criança? Exatamente. Você vai deixar não é meu filho, deixar morrer? Não é assim, não. Não é? Eu não vou educar o filho dos outros. Eu não vou chegar pro filho do outro e assim, olha, senta direito, come direito, fala baixo, fala alto. Isso não, porque isso é uma falta de proteger Para proteger, eu não preciso da autorização de ninguém, não. Eu acho que ela foi extremamente negligente. Pega pelo braço, traz para dentro, você tem que esperar sua mãe aqui, não é? Você tem que esperar sua mãe aqui. Aí chega a mãe dela e fala assim, olha, eu tive que puxar seu filho pelo braço porque ele queria ir sozinho pro elevador. Ele queria ir atrás de você de qualquer jeito, eu tive que segurar ele aqui. A mãe ia falar o quê? Obrigado. Você tinha que ir atrás de mim, não, tinha que obedecer, você deixei que... Não é assim que a coisa funciona? Sim. Né? Tinha que obedecer a patroa, pô, falei. O adulto! O adulto, né? Mas não, aí agora o que acontece? Ela chega, tá aqui o seu cachorrinho, cadê meu filho? Pô, olha só, cara, que coisa... Eu vou ser sério, quando eu vi, eu nem quis me inteirar. Agora a gente vai se inteirando, né, e tal. Mas na hora H, eu falei, pô, não quero nem ver isso, cara, porque eu fico imaginando a dor dessa senhora, da mãe da criança. Meu Deus do céu, fui passear com o cachorro da patroa e ela não pôde cuidar do meu filho. Eu pude cuidar do cachorro dela. Cachorrinho, E ela não pôde cuidar do meu filho. Coisas assim que... Então não é uma coisa errada, né? Assim, o que eu só queria entender isso. Não está errado caracterizar tanto como o dolo eventual, tanto quanto o homicídio culposo. Aí fica o entendimento do delegado ali nos fatos. Eu entendo que ali também eu iniciaria como culposo, tá? Mas é o que eu falo, a investigação começa de um jeito e pode terminar de outro, dependendo dos elementos que ele vai encontrando. Se ele encontrar elementos que suficientes que dão conta de que ela assumiu, ele pode, no final, relatar e tipificar como dolo eventual e o Ministério Público oferecer como dolo eventual, sem nenhum problema. Entendi. Ok. Tá bom, gente? Tá bom, obrigada. Olha, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Podem ficar à vontade para trazer temas legais aí para a gente debater nas próximas aulas, porque o direito é isso, né? Ainda mais a próxima aula, que é de prescrição e ninguém merece, né? Ok, professor. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês aí. Amém. Fique o Senhor também com ele. Bom dia. Tchau, galera. Tchau. Valeu. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Um abraço.